Olá, meus amores, bons dias! Olha, nós aqui de novo juntinhos para mais um dia de aula. E aí, hoje a gente vai iniciar com as nossas manhãs de leituras, com o nosso momento literário. Semana de prova, semana puxada, mas vocês se saíram muito bem. Estão de parabéns, estou muito, muito, muito orgulhosa de cada um de vocês. Olha, hoje a gente vai dar continuação às nossas manhãs de leituras e na atividade de hoje, todas as atividades que virão depois da manhã de leitura são de leitura, interpretação, compreensão, e por isso a leitura se faz tão importante. Por isso o ato de ler, o ato de ler com frequência é tão importante para a nossa vida intelectual, para a nossa vida acadêmica. Pois bem, e aí nós vamos continuar aqui as nossas leituras, já estamos no capítulo 11 do livro, e hoje vai falar sobre aquela ida do senhor Madeleine àquela outra cidade lá, porque o senhor Madeleine foi descoberto. Na verdade, o senhor Madeleine descobriu que alguém desconfiava que ele era o Jean Valjean, mas ao mesmo tempo em que ele descobriu isso, ele também descobriu que uma pessoa tinha sido presa e que o pessoal da justiça estava achando que essa pessoa era o Jean Valjean. E a gente sabe que ele é um homem muito bondoso, de atitudes muito nobres, de valores muito, muito rígidos, muito seguros, e que ele jamais iria deixar acontecer essa injustiça. Então, o Javert estava desconfiando do senhor Madeleine, ficou com raiva do senhor Madeleine por causa daquele acontecido com a Cosette e com a Fantine, e denunciou o senhor Madeleine. Só que quando ele denunciou o senhor Madeleine, avisaram para ele lá na outra cidade que não tinha como o senhor Madeleine ser o Jean Valjean, porque o Jean Valjean tinha sido preso por roubar maçãs e que estava prestes a ir a julgamento. Então, o Javert, tomado por remorso, ou talvez até por ainda uma desconfiança de saber se realmente era verdade ou não que o senhor Madeleine era o Jean Valjean, ele foi até o senhor Madeleine, contou que tinha o denunciado e no mesmo momento ele também contou que tinha encontrado o verdadeiro Jean Valjean. E aí as coisas começam a ganhar um outro rumo. E vamos ver no que isso chega. O capítulo de hoje, capítulo 11, Eu sou Jean Valjean. Tá. Naquela noite, o caixeiro que ocupava o quarto situado exatamente abaixo do quarto do senhor Madeleine passou grande parte da madrugada ouvindo barulhos estranhos provenientes do ilustre vizinho de cima. Eram passos que iam e vinham, eram arrastar de móveis, eram abrir e fechar de gavetas e de portas de armário. Havia uma tensão no ar. Por volta das 3 da manhã, finalmente o silêncio. O senhor Madeleine dormia profundamente na cadeira do seu quarto, na qual praticamente desabara de cansaço, quando, pouco antes das 5 da manhã, ele foi despertado por batidas suaves na porta do seu quarto. Quem é? Ele perguntou num sobressalto. Senhor prefeito, é o Tilbury que o senhor pediu, respondeu o zelador do prédio. Tilbury é um tipo de transporte muito utilizado naquela época, movido a tração animal também puxado por cavalos. É mais ou menos como se fosse uma charrete, só que de muito luxo. Então, e também era um transporte para levar pessoas de lugares mais distantes. Então, ele tinha uma cobertura, ele tinha portas, ele era bem mais seguro e mais confortável também, mas também puxado a tração animal, movido a tração animal. Depois de alguns minutos de hesitação, ele disse: Está bem, diga que estou indo. O Tilbury, que havia contratado logo depois da conversa travada com Javert, tinha como destino a cidade de Arras. A Arras era aquela cidade onde o outro senhor estava preso. As estradas da França eram de terra, o que traziam frequentemente inconvenientes e contratempos aos viajantes. Era uma roda que quebrava, era um cavalo que cansava, e foi assim que a diligência na qual
seguiu o senhor Madeleine e chegou a Arras depois de 14 horas, num trajeto que normalmente levaria 6. O passageiro, no entanto, não parecia cansado. Ao contrário, estava sim tomado por uma força que não sabia ainda muito bem explicar de onde vinha. Passava das 8 da noite e o senhor Madeleine nunca havia entrado em Arras. As ruas estavam escuras e ele caminhava ao acaso, quando de repente passou por alguém com uma lanterna na mão. Senhor Madeleine? Ele perguntou, por favor, me diga onde fica o Palácio da Justiça? Ah, o tribunal está em reforma. As audiências estão sendo realizadas, por enquanto, na prefeitura. Se quiser, eu posso lhe acompanhar. Eu estou indo justamente para aqueles lados. Depois de 5 minutos de caminhada, os dois chegaram a uma grande praça. O acompanhante apontou o grande prédio para o senhor Madeleine e disse: o tribunal é naquela parte onde está a sentinela. É só subir a escadaria. Seguindo as instruções, o senhor Madeleine logo se viu diante da porta do tribunal, onde ocorria o julgamento do suposto Jean Valjean. O interrogatório do réu já havia terminado, assim como o depoimento das testemunhas. Mas havia ainda a defesa do advogado e o requisitório do Ministério Público. E isso não deveria acabar antes de meia-noite. Um oficial de justiça permanecia junto à porta que dava para a sala do tribunal. O senhor Madeleine então lhe perguntou: por favor, quando vão abrir a porta? A audiência acaba de ser retomada, respondeu o oficial. A porta não será aberta, a sala está lotada, ninguém mais pode entrar. O senhor Madeleine retirou-se cabisbaixo e desceu as escadas lentamente. Ao se hesitarem, como se hesitasse a cada um daqueles degraus. Era evidente que ele travava uma luta sem fim com a sua consciência. Porque imagine, ele ia àquele tribunal e se apresentar como verdadeiro Jean e podia mudar a vida dele por completo. Porque as pessoas que o tinham com aquela grande admiração, naquele mais alto patamar, iam ficar muito decepcionados. Então, naquele momento, para ele, era realmente uma luta mesmo contra ser honesto, era uma luta na consciência dele contra ser honesto, ser verdadeiro, falar a verdade e correr o risco de perder tudo que tinha e até mesmo voltar para as galés. Ao pisar no patamar da escada, encostou-se no corrimão e cruzou os braços. De repente, desabotoou o casaco, pegou sua carteira, puxou um lápis, rasgou uma folha e rabiscou. Senhor Madeleine, prefeito de Montreal-Sumé. Em seguida, subiu novamente a escadaria, dirigiu-se ao oficial e pronunciou com ar de autoridade: entregue isso ao senhor presidente. Como a maioria dos parentes, o conselheiro da corte dos presentes, o conselheiro da corte real de Douai, que presidia aquela sessão em Arras, conhecia aquele nome tão profundamente respeitado por todos por ter feito renascer a economia naquela cidade e aos arredores. Ao ler o bilhete, o presidente fez um sinal de deferência e disse ao oficial: por favor, deixe-o entrar. Minutos depois, o senhor Madeleine encontrava-se num amplo recinto, mal iluminado, ora cheio de rumores, ora cheio de silêncio, e em uma das extremidades da sala viam-se juízes em becas desgastadas, roendo as unhas distraidamente. Na outra ponta, uma turba de esfarrapados, advogados, soldados, enfim. E ninguém reparou na sua chegada. Todos os olhos convergiam para o único ponto da sala, um banco de madeira encostado a uma pequena porta à esquerda do presidente. Naquele banco, iluminado por várias velas, um homem estava sentado entre dois soldados.
Aquele era o homem a quem todos chamavam de Jean Valjean, aquele ser aparentando não menos de 60 anos, tinha algo rude, algo estúpido e até assustador. No momento em que o senhor Madeleine entrou na sala, o advogado do acusado finalizava o seu discurso de defesa. O julgamento já durava cerca de 3 horas. O advogado se aferrava ao fato de que o roubo das maçãs não estava materialmente provado. O seu cliente, a quem ele, na qualidade de defensor, insistia em chamar de Champmathieu, que era o nome mesmo do senhor, né? Não havia visto, não havia sido visto por ninguém no muro ou quebrando um galho. O réu, dizia o defensor, havia encontrado o galho no chão, não havia dúvidas de que alguém tinha escalado o muro e quebrado o galho. Mas quem era que podia provar que o ladrão era o Champmathieu? Só um fato, a sua condição de antigo prisioneiro. O advogado não negava essa condição. Infelizmente, parecia mais do que constatada pelos testemunhos. Uma confissão sobre esse último ponto certamente teria concedido ao réu a indulgência dos juízes. O advogado o aconselhara a isso, mas o réu obstinava-se em negar tudo, o roubo e sua qualidade de forçado. O réu, o rapaz que todos estavam acreditando que era o Jean Valjean, ele estava negando tudo, nem ele era ex-prisioneiro e nem tampouco ele tinha roubado maçãs, então ele estava se declarando inocente de tudo. Porém, o advogado queria inocentá-lo do caso das maçãs, mas mantê-lo, porque o advogado acreditava que ele era o Jean Valjean, apesar de chamá-lo pelo outro nome. Então, o que o advogado queria era isso, porque amenizaria a pena dele. E ele e o réu queria, por tudo, sair ileso daquilo ali, já que ele não era culpado de nada, se dizia não ser culpado de nada. Depois da decisiva rápida do procurador, que contribuía fortemente para que o terreno desmoronasse de vez sobre os pés do acusado, era chegado o momento da conclusão da sessão. O presidente mandou o réu levantar-se e lhe fez a pergunta de praxe: o senhor tem alguma coisa a acrescentar na sua defesa? O homem de pé, amassando nas mãos um gorro asqueroso. A palavra aqui é asqueroso, não queria usar essa palavra, mas é a palavra que tem aqui. Parecia não entender o que acontecia. O presidente repetia a pergunta e desta vez o acusado fez um movimento de quem desperta de um sono e começou quase aos berros um discurso confuso e atropelado, que interrompia uma vez por outra para saudar alguém na multidão. A cada palavra pronunciável, ele acrescentava o gesto de um lenhador rachando um tronco. Quando acabou de falar, a plateia desatou a rir. Ele olhou para o público e, não entendendo nada do que aconteceu, riu também. Senhor réu, disse então o promotor com uma voz áspera, veja bem, o senhor não está respondendo ao que eu lhe perguntei, e essa sua confusão mental só faz piorar a sua situação e pode condená-lo. Está claro que o senhor não se chama Champmathieu, e sim Jean Valjean. Está claro que o senhor roubou, e depois de pular o muro, umas maçãs maduras na chácara Perron. Os senhores jurados levarão tudo isso em conta. O réu, que voltou a sentar-se, levantou bruscamente quando o promotor terminou sua fala e exclamou: o senhor é muito mal, eu não roubei nada. Eu sou um homem que mal tenho o que comer todos os dias. Eu andava pelo local, achei um galho quebrado no chão com algumas maçãs e peguei, sem pensar que ia ter tanto problema. Faz 3 meses que eu estou preso e que me maltratam. Eu não sei o que dizer. Eu não tenho estudos, eu sou um pobre coitado. E isso ninguém vê. Os senhores falam de Jean Valjean, eu não sei quem é, eu não conheço esse homem, eu não sou esse homem, eu me chamo Champmathieu. Quando eu era criança, me chamavam de pequeno e agora me chamam de velho, e é só isso que eu sei. O promotor, que permanecia de pé, dirigiu-se ao presidente. Senhor presidente, em vista das negações confusas, mas um tanto hábeis do réu, queremos que tenha a bondade de chamar novamente a este recinto os condenados Bravet e Cochepelle e Chanirdieu,
para que sejam interrogados uma última vez. Esses 3 condenados tinham realmente estado com o verdadeiro Jean Valjean lá nas galés. E esses 3 condenados era que diziam que foram quem reconheceram o acusado como sendo o Jean Valjean. O presidente transmitiu a ordem ao oficial de justiça. Instantes depois, a porta da sala de testemunha se abriu. O primeiro a entrar foi Bravé. Senhor réu, levante-se, ordenou o presidente. Em seguida, interpelou a testemunha. Senhor Bravé, olhe bem para aquele homem. Junte suas lembranças e diga-me com toda a calma e consciência se continua afirmando que esse homem é o seu antigo companheiro de galés, Jean Valjean. Sim, senhor presidente, respondeu Bravé depois de olhar para o réu. Fui eu quem primeiro conheceu este homem e reafirmo, ele é o Jean Valjean, que chegou a Toulon em 1796 e saiu em 1815, um ano depois de mim. Pode sentar-se, disse o presidente, que o réu permaneça de pé. A seguir, fizeram entrar o Chenildier e o presidente fez a mesma pergunta e o Chenildier não conseguia parar de rir. Claro, é ele mesmo, ficamos 5 anos presos na mesma corrente. Quer se fazer de bobo, meu velho? Pode sentar, disse o presidente. O oficial conduziu Cochapier e o terceiro forçado, que foi convocado pela promotoria para ser testemunha do caso. Como aos outros 2, o presidente tornou a fazer a mesma pergunta e ele continuou. É o Jean Valjean. Ele era conhecido por causa da sua força. Essa terceira afirmativa produziu no auditório um murmúrio de mau agouro para o réu, que não conseguia disfarçar a cara de espanto. O presidente, então, interpelou Champmathieu. Senhor réu, o que você tem a dizer? E ele respondeu. Eu digo, excelente. Dava para sentir que o homem estava perdido. Neste momento, ouviu-se uma voz vindo do fundo da sala. Bravé? Chenildier? Cochapier? Olhem para cá. Todos os olhos se voltaram para o ponto de onde vinha a voz. O presidente, o advogado-geral e as outras 20 pessoas que reconheceram, exclamaram ao mesmo tempo. Senhor Madeleine! Realmente era ele. O lampião do oficial de justiça iluminava seu rosto. Ele estava bem trajado, tinha um chapéu na mão e trazia um casaco cuidadosamente abotoado. Estava muito pálido e tremia um pouco, os cabelos grisalhos, uma hora atrás, e ao chegar a Arras tinha embranquecido de vez. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Antes que o presidente dissesse qualquer coisa, o homem, que naquele momento todos ainda chamavam de Sr. Madeleine, avançou em direção às testemunhas Cochepail, Bravé e Chenildier e perguntou: vocês não estão me reconhecendo? Os 3 continuaram calados, e com um sinal de cabeça disseram que não. O Sr. Madeleine se dirigiu então à corte e aos jurados e falou com toda tranquilidade. Senhores jurados, mandem soltar este réu. Senhor presidente, mandem prender-me. O homem que vocês estão procurando não é ele. O homem que vocês estão procurando sou eu. Eu sou o Jean Valjean. O silêncio na sala era total. Sentia-se no ar aquela espécie de terror religioso que se apoderara da multidão em momentos grandiosos. O semblante do presidente, entretanto, apresentava um misto de simpatia e pena. Depois de trocar algumas palavras em voz baixa com os conselheiros, ele perguntou em voz alta: há algum médico aqui? O senhor Madeleine não deu tempo para que ninguém se manifestasse. Com mansidão e autoridade, pronunciou as seguintes palavras: eu agradeço a sua preocupação, senhor Madeleine, mas eu não estou louco. Vocês estavam prestes a cometer um grande erro. E eu estou cumprindo um dever. Eu sou o infeliz condenado a que vocês se referem. Me escondi sob outro nome. Fiquei rico, me tornei prefeito.
Desejei fazer parte novamente do ciclo de pessoas de bem. Roubei o bispo, e isso é verdade. Eu roubei também o pequeno Gervais, isso também é verdade. Tinham razão os que acusavam Jean Valjean de ser um homem muito perigoso. A infância da qual tentei fugir é algo extremamente nocivo. A prisão forja o prisioneiro. Antes de ir para as galés, eu era um pobre camponês tolo. E de estúpido passei a ser um homem mau. Podem me prender agora. Podem me prender. Percebendo que ninguém se mexia, virou-se então para os três forçados e disse: Bravé, está lembrando daquele suspensório xadrez que você usava na prisão? O Bravé teve uma espécie de abalo, de surpresa, e olhou para ele, todo assustado. E o senhor Madeleine continuou: Chenildier, você tem no ombro direito uma grande queimadura, que ganhou depois de encostar no aquecedor cheio de brasas para ver se apagava uma tatuagem. Mas não apagou totalmente. Não é verdade? É verdade, respondeu o Chenildier. Cochepanil, prosseguiu o senhor Madeleine, você tem próxima à dobra do braço esquerdo uma data em letras azuis, tatuada com pólvora queimada. É a data de desembarque do imperador em Cannes, 1º de março de 1815. Levante a manga para todos verem que é verdade. Cochepaille levantou a manga e todos olharam e se fixaram em seu braço nu. Um guarda aproximou o lampião e lá estava a tatuagem com a data. O senhor Madeleine voltou para o auditório e para os juízes com um sorriso de vitória, que era também um sorriso de desespero, e repetiu: eu sou o Jean Valjean. Não havia mais juízes, nem acusados, nem guarda naquele recinto, só havia olhares congelados e corações comovidos. Ninguém sabia mais o papel que lhe cabia ali. É próprio dos espetáculos sublimes arrebatar todas as almas e transformar todos os presentes em espectadores. Era evidente que todos tinham diante dos olhos o verdadeiro Jean Valjean. Ninguém, no entanto, dava sinais de que tomaria nenhuma providência. Não quero mais tomar o tempo dos senhores, concluiu Jean Valjean. Eu vou embora, já que não querem me prender. Quando quiserem, sabem onde me encontrar. E caminhando-se para a porta, nenhuma voz se manifestou. Nem um único braço se levantou para impedir sua passagem. Ao contrário, todos se afastaram à medida em que ele passava. Menos de uma hora depois, o veredicto do júri absolvia qualquer acusação sobre aquele acusado, Champmathieu, que imediatamente, posto em liberdade, foi embora perplexo, acreditando que os homens são mesmo uns loucos. Final deste capítulo. Viram só? Que loucura! Ele falou toda a verdade, ele apresentou todas as provas, inclusive as tatuagens no braço dos condenados, que só quem viveu com os condenados saberia. O rapaz foi inocentado, mas absolutamente nada aconteceu contra ele. E isso é muito bom. Ele foi justo, ele foi honesto, ele usou toda a clareza possível. E não se sabe ao certo porquê, talvez pelo ímpeto mesmo. Ele não foi preso, ele não foi condenado e voltou lá para Montreal-Sumer. Pois bem, o nosso próximo capítulo também será emocionante, mas isso a gente só vai saber amanhã. Meus amores, um grande abraço e até já!